Olá, olá, boa noite. Hoje preparei para vocês uma live incrível, um conteúdo bem pertinente que eu escuto muito das minhas coaches, dos casais que eu atendo, das mulheres que eu atendo aí, que me procuram e que vem até essa coach que vos fala para poder harmonizarem, assim, estarem realizando uma história dois com muito amor, com muita harmonia, com muito crescimento e com muita revolução humana. Hoje nós vamos falar de erros. Ai, 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 essa palavra chega até a dar um aperto, não é verdade? Erros, e quem não comete erros? Então, preparei isso para vocês hoje. O que são os erros? Qual é a função do erro? O erro tem uma função de ser? Será? Então fique aí comigo, preste bastante atenção neste conteúdo que eu desenvolvi para vocês. Mas antes disso, você também pode aí, através deste símbolo que tem aqui embaixo, dessa barrinha aqui no Instagram, você pode chamar aquela amiga, você pode estar chamando as pessoas para estarem aqui ao vivo conosco e estar aí participando dessa live. Então, fica aí a possibilidade para você, mulher apaixonada, mulher apaixonante, que está aí nessa caminhada, querendo assim construir uma história linda de amor, uma história maravilhosa, uma história com muita felicidade, com muito crescimento, ou quer transformar o seu relacionamento. Então, fica aí comigo que vou estar dividindo com vocês essa questão hoje do que função do erro, o que o erro tem a ver aí, o que o erro significa e ressignifica na nossa vida dois. Boa noite, Pri, seja bem-vinda. É muito bom ter você por aqui nessa live. O erro, quem de nós, né, não comete erros? Qual é o ser humano que não comete erro? O ser humano que não comete erro é aquele ser humano que está estagnado, que ele não realiza nada, que ele não dá um passo e que no qual a vida dele vai ficando sempre na mesmice, naquela continuação e nada de evolução e nada de crescimento. Então, quem não comete erros está assim. Se a gente está cometendo alguns erros, até mesmo na vida 2, isto é o primeiro ponto já muito importante. Por quê? Porque está no movimento. Então, quando o outro sinaliza para ti que tem alguma coisa errada, já é algo muito interessante e muito importante. Por quê? Porque ele está sinalizando que ele precisa ser mais compreendido, mais notado, enfim. Então, já é um ponto principal de que você precisa prestar atenção no que o outro está falando. Esse é um ponto principal para a gente poder estar analisando aquele ponto cego que a gente não consegue perceber quando a gente está cometendo os erros, né? Então eu fiz aqui uma listinha de coisas que eu quero dividir hoje com vocês. Então vamos começar lá. Primeiro vamos romper esse paradigma, né? Vamos romper esse paradigma que o erro é uma coisa ruim. Erro não é uma coisa ruim. O erro pode até nos causar dor, o erro pode causar sofrimento momentaneamente naquele instante. Pode estar trazendo todas as reações e sentimentos ruins. Pode, traz. Não é verdade? Porque quem gosta de errar? Ninguém gosta de errar. Mas ele não é uma coisa ruim. Ele é uma coisa muito positiva, ele é uma coisa muito boa. Ele é um indicador. O erro, ele é um indicador. Tudo que a gente consegue medir, tudo que a gente consegue comparar, a gente consegue melhorar. Então, o erro nada mais é de que um mecanismo. Ele é o mecanismo que faz a gente compreender de que nós estamos fazendo a roda girar, que nós estamos no movimento, que a gente está tentando. O erro é uma tentativa de acerto, que nós estamos tentando acertar aí o passo, acertar a mão, acertar a energia, acertar assim aquela ação para que ela tenha um resultado muito positivo. Então, olhando o erro dessa perspectiva, por mais que doa e por mais que cause sofrimento, ele tem um lado muito positivo. Aliás, tudo nessa vida tem um lado positivo e tudo tem um lado negativo. Mas até o negativo tem as coisas boas e até o positivo também tem as coisas ruins.
Não existe nada que seja tão maravilhoso e que seja tudo cor-de-rosa. Não existe isso. Isso é conto de fadas. Então você precisa primeiro abrir essa cortina e perceber que você está na vida adulta, que você é uma mulher adulta e bem-vindo à maturidade. E aquele conto de fada que falaram para você e que construíram, que você fantasiou na sua infância e na sua adolescência, ele tem que ficar lá. Ele tem que partir como base para você ir em busca que ele se aproxime, mas que não acontece daquele jeito. Então, primeiro ponto é você entrar nessa realidade. Agora que você já sabe o que é o erro, que é uma tentativa de acerto, agora que você já sabe que os erros têm uma finalidade de nos aproximar cada vez mais de um jeito de fazer assertivo. Por que eu digo de um jeito de fazer assertivo? Porque as coisas se modificam. E na relação também, na relação a dois, as coisas se modificam. A cada momento que a gente vai vivendo na relação a dois, é um momento diferenciado. Não só pelo tempo que a gente está junto, mas o momento que a gente está enfrentando junto. Às vezes a gente enfrenta um problema de saúde, às vezes a gente enfrenta uma coisa que é tão boa, que é uma vitória, mas que pode trazer algum problema. Ou enfim, muitas coisas, problemas financeiros e assim por diante. Então, este erro, ele vem trazendo pra gente que as coisas se modificam e tu precisas agora mudar esse jeito de fazer. Porque esse jeito que você está fazendo, ele é um indicador de que precisa colocar um ingrediente a mais. Ele é um indicador que você precisa trazer outras ferramentas, que você precisa aprender algo novo. Daqui a pouco eu vou chegar lá nessa parte do aprender. Então, descortina isso. Você já sabe a finalidade e você já sabe a função, né? Por que o erro sempre está ali presente no nosso dia a dia. Está presente porque a gente está aí nessas tentativas de fazer uma vida dois muito mais interessante, muito mais compreensiva e muito mais de companheirismo, enfim, com muito amor, certo? Então, se ele faz parte do nosso aprendizado, ele tem esse mecanismo, né, dessa tentativa de acerto, faz parte desse nosso mecanismo. O que muda? O que muda nessa questão? Até que ponto eu vou perceber que aquela atitude errônea do meu parceiro, da minha parceira, ainda está sendo uma tentativa de acerto? Você vai ter que medir pela intensidade. A intensidade que a ação está sendo feita e pela quantidade. Intensidade e quantidade. O que quer dizer isso? Claro, ele é uma tentativa de acerto, ele é uma coisa ruim, mas traz coisa boa. Isso vocês já entenderam. Mas vocês têm que entender uma outra questão também, um outro ponto. Por que esses erros estão se repetindo muito, muito, muito? A pessoa está demonstrando para ti que ela não sabe ainda fazer. Que daquele jeito que ela está relacionando, que ela está atuando na tua vida dois, ela ainda não sabe. Se ela ainda não sabe, ela precisa aprender, não é verdade? E eu tenho que tomar essa decisão. Estou ao ponto de querer ficar ensinando? Ou, se eu não estou conseguindo, então por que não procurar uma ajuda? Você, como a outra pessoa da relação que está percebendo o erro do outro, chega um momento que você tem que alertar a pessoa que ela está precisando de uma ajuda. Seja qual ajuda for. Ajuda terapêutica, ajuda técnica, ajuda de uma ferramenta, ajuda, enfim, seja qual for a ajuda. Porque com o conhecimento que ele tem, com a disposição que ele tem, com tudo que ele está ali ao seu alcance, ele não está conseguindo, ou ela não está conseguindo assim ter um resultado diferenciado. Aí é que vem a inteligência. A pessoa que é inteligente, ela sacou já que o erro está se repetindo muitas vezes e que é necessário tomar uma medida de intervenção e que nessa intervenção possa sim estar melhorando essa ação e que esse resultado, porque melhorando a ação, o resultado vai ser muito mais positivo, ok? Então, dando sequência aqui, que vocês já entenderam que tem que prestar atenção na intensidade e também na quantidade, e também tem uma outra questão, né?
De repente a pessoa ainda não está preparada, a pessoa ainda não está pronta, ou ela não quer modificar. Se ela não quer modificar, não é você falando que ela vai fazer de outro jeito. Ela tem que sentir a necessidade. Então, em vez de você ficar falando e batendo na mesma tecla, não é verdade? Então, a água fluida, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas não é só bater na palavra, tem que bater com outros mecanismos. Faz a pessoa se colocar na situação onde ela sinta a necessidade de mudar. Por exemplo, a pessoa que está no relacionamento contigo, ela tem pouco tempo para ti. Vamos pegar essa questão do tempo. Ela tem pouco tempo e ela não está percebendo que tu estás tendo a necessidade de ter mais tempo com ela. Começa também a fazer o que a outra pessoa está fazendo, para ela sentir que o tempo de qualidade que vocês estão tendo está muito pouco. Saia também sozinha, faça uma outra coisa, encurta este tempo. Não fique à disposição. O maior erro da mulher na relação, ela está sempre à disposição. Daí não tem essa necessidade. Tudo que a gente tem a necessidade, tudo que está ao alcance da nossa mão, não tem a necessidade de eu ficar buscando mecanismos para estar trabalhando e reconstruindo um outro jeito de ser. Então, preste bem atenção nisso. Muda a estratégia. Só falar não está dando certo. Então, você é tão criativa, use a sua criatividade para estar aí criando uma outra estratégia para atingir o teu alvo. Se o teu alvo não tá sendo atingido só com a palavra, crie outro mecanismo. E aí você vai conseguir perceber até que ponto aquela pessoa está disposta a modificar para estar seguindo no teu lado e suprindo as tuas necessidades. Necessidade que eu digo não é só fazer as coisas para ti. A necessidade do tempo, a necessidade da qualidade, a necessidade do amor, a necessidade da presença, isso tudo é necessidade. Necessidade não é só coisas que a gente pode comprar. Necessidades são coisas também que a gente tem que ter disponibilidade, né? Então, se ela tá investindo muito pouco em tudo isso, ela tá passando uma outra mensagem para ti. Eu acho que o nosso tempo já deu. E aí sim, cada um pro seu lado e cada um vivendo sua vida da melhor forma possível. Então, para você sentir esse termômetro, preste atenção nessa questão da intensidade e nessa questão da quantidade desses erros. Porque às vezes a pessoa não tem coragem de dizer, eu não quero mais. E aí o que ela fica? Provocando os mesmos erros. Porque está tão envolvida emocionalmente que não consegue dizer isso, que provoca os mesmos erros, para a pessoa um dia chegar e desistir, tá? Então preste atenção nessa questão da intensidade e nessa questão da qualidade. Se você está provocando tudo isso e não tem essa intenção, então preste atenção. Fique mais desperto, para de ficar distraído e preste atenção na mensagem que tu tá passando. Então, fica aí essa grande dica. A função do erro, ele tem uma função de alertar você, que eu já expliquei aqui, né? Esse alerta, esse sinal de alerta, ele se manifesta quando tu te incomoda com aquele erro. E daí, aquele erro, você tem que perceber assim, puxa, este erro, por que me incomoda? Primeira pergunta, por que isto me incomoda? É algo muito grande este erro? É algo muito pequeno? É algo banal? É algo que pode ser resolvido? Tudo isso você tem que pontuar, porque só você sabe a vida que você está ali vivendo a dois. Não cabe ninguém que está fora dessa relação fazer esse julgamento. Esse julgamento tem que ser feito pelo teu olhar, pela tua consciência. Então pontue tudo isso, porque às vezes são umas coisas tão pequenininhas que poderiam ser substituídas por outros mecanismos, como eu já expliquei aqui, com outras maneiras de ser, que você tá botando muita potência nessa coisa pequena. E essa coisa pequena pode aí estar estragando essa vida dois tão maravilhosa que vocês têm, ok? Então, atenção, vamos seguir em frente então. Quais são, agora que vocês já entenderam a função do erro, que vocês já entenderam o que é um erro e como medir esses erros que a gente vai enfrentando no dia a dia, agora eu divido com vocês os erros mais frequentes. Os erros mais frequentes
que mulheres enfrentam nas suas vidas amorosas. Por que eu digo isso para vocês? Porque eu sou uma coach de mulheres que desejam harmonizar os seus relacionamentos, criar uma estratégia, uma nova performance de si mesma para poder assim revolucionar a sua vida a dois, certo? Então, se você está nesse nível e se você está procurando este caminho, fica aí comigo que este é o lugar, porque agora eu vou dividir contigo os erros que eu mais escuto das mulheres. Pela minha experiência, né, atendendo, que já foram mais de 100 mulheres que passaram pelas minhas mãos. O erro número 1 é a dominação, tá? Muitas mulheres, elas começam a errar porque ou elas estão sofrendo essa dominação de alguém, né, do parceiro ou da parceira que está nessa relação, isso está sufocando ela, ao ponto de ela não viver mais a vida dela, tá fazendo as coisas pelo outro, trabalhando pelo outro, lutando por uma relação maravilhosa, só ela e o outro não tá nem aí. Então, quando essa mulher está sofrendo essa dominação, ela vive à sombra dela, porque essa dominação ela tem dois sentidos, ou o contrário, quando a mulher é muito dominadora. Quando a mulher é muito dominadora e ela está sufocando aí essa outra pessoa que está nessa relação, porque ela colocou numa caixinha, ela formatou e ela quer as coisas do jeito como ela aprendeu com a mãe dela e ela não se dá conta que as coisas se modificaram, que agora é uma outra família, agora é um outro formato. Vocês dois são duas pessoas que decidiram ficar juntas e que não precisa fazer do jeito como vem estar sempre realizando. Vocês são duas pessoas que têm que ter muito diálogo e essa dominação não pode existir. Porque quando um lado domina o outro, não existe isso. E uma relação harmoniosa, uma relação evolutiva, uma relação que vale a pena a gente construir uma história de amor a quatro mãos, a frase já diz, a quatro mãos tem que haver isto. Para ver essa comunhão, para ver essa compreensão, para ver esse crescimento juntos, ninguém pode dominar ninguém. Tem que ver o quê? Acertos. Um cedendo, outro cedendo, e aí forma aí este conjunto maravilhoso. Então, o primeiro erro é cair na ilusão de ser dominadora ou de se deixar dominada. Isso não é legal para mim. Um dos dois da relação. Quem é dominadora e quem se deixa ser dominada, ok? O primeiro erro. E aí vem os sub-erros da dominação, mas eu vou pegar só o chefe aí, o elemento número 1 da dominação, que deve vir ciúme, vem outras coisas, mas eu vou pegar o dominador pra gente poder aí não demorar muito com essa live e esse conteúdo ser bem bacana. O segundo ponto é a falta de tempo, certo? São duas pessoas diferentes, com carreiras profissionais diferentes, com sonhos diferentes, mas que um dia se decidiram ficar junto. Se decidiu ficar junto, caramba, foi para ficar junto. Então, é preciso organizar o tempo. Precisa, quando tu diz assim, eu não tenho tempo para sair contigo, eu não tenho tempo para fazer uma refeição contigo, eu não tenho tempo, então tu não tem vida para mim. Se tu não tem tempo pra mim, tu não tem vida pra mim. Quando a gente diz assim, eu não tenho tempo, eu tô dizendo eu não tenho vida. Seja pra uma vida dois, ou seja pra todas as outras coisas. Eu não tenho tempo pra mim. Eu não tô vivendo pra mim. Então eu tenho que arrumar um tempo pra mim? Tenho. Mas eu também tenho que arrumar tempo pra essa pessoa que eu decidi ficar junto. Se você não consegue achar este tempo, então por que você decidiu ficar junto com essa pessoa? Ficar sozinha. Então, para ter harmonia, né, você precisa dar este tempo e também ter o tempo do outro, não é verdade? Sempre aqui eu vou colocar as questões divididas no 50%, porque numa relação a dois, não é o compromisso e a responsabilidade só do homem, só da mulher, ou só de um e do outro do crescimento. Não é verdade? A responsabilidade de um relacionamento para dar certo é 50% de cada um. Então, 50% os dois têm que fazer a parte desse 50%. Então, eu vou estar apontando aqui de um ladinho para vocês, certo?
Então, atenção nisso, passamos para dominação e a gente foi para essa questão da falta de tempo. A falta de tempo, ela se subdivide na qualidade do tempo. O que está acontecendo? Tem muitos casais que estão juntos, mas não estão juntos. Estão ali o corpo presente. Ele na mesa, sentado na tua frente, ela na mesa, sentada na tua frente, vocês dois assistindo uma série, vocês dois fazendo alguma coisa. Vocês dois estão de corpo presente, um do lado do outro. Mas vocês estão no celular, vocês estão realizando outra coisa, vocês estão na mesma casa, mas cada um está fazendo alguma coisa. Vocês não tiram esse tempo de qualidade. O tempo de qualidade não se está relacionado à quantidade. O nome já diz, qualidade. Não dá para ficar 3 horas juntos, não dá para ficar o final de semana todo junto. Neste final de semana não dá, mas quanto tempo que nós vamos tirar pra gente? E esse tempo tem que ser de qualidade. Vamos fazer alguma coisa nós dois juntos, certo? A Cris está dizendo que ela super concorda comigo. É isso aí, né, Cris? Tem que ter esse tempo de qualidade. Se não tiver esse tempo de qualidade, tu tá dando a mensagem o que pra pessoa? Não tem tempo pra ti. Como assim? Se não tem tempo pra mim, a fila anda. Deixa eu achar alguém que tenha tempo pra mim. Porque a gente precisa deste tempo pra gente poder crescer enquanto casal, né? Então, falta de tempo e esse tempo de qualidade. O último ponto é a energia de um projeto junto. Vocês são duas pessoas diferenciadas, vocês têm projetos individuais, sim, vocês têm. Tem trabalhos diferentes, tem compromissos com os seus filhos, cada um tem uma responsabilidade, tá tudo dividido, tudo certinho, tudo bem. Amigos diferenciados, amigos em comuns, estes são projetos que vocês têm que ter. E que não pode deixar de acontecer isso, tá? Vocês precisam cuidar da individualidade de vocês. Isso tá muito bacana e isso tem que acontecer. Senão, vira uma vida muito chata também. Mas agora, enquanto casal, o que a gente tem de projeto? O que a gente vai fazer no final de semana? O que a gente vai fazer daqui a um ano? Quais são os nossos projetos financeiros juntos? Eu tenho o meu financeiro, tu tem o teu financeiro, mas o que a gente tem junto? O que a gente vai crescer junto? Qual é o caminho que a gente vai colocar para nossa saúde financeira crescer, prosperar? O que a gente vai fazer junto para nossa saúde física? E assim por diante. Vocês precisam ter projetos juntos. Projeto junto não é só sentar para coisa boa. Projeto junto não é sentar para assistir uma série, para ir comer fora, para ir um show. Não! Para encontrar os amigos. Projetos juntos também é traçar metas, é ter planos, é ter objetivos. Vocês precisam disso. Senão, descaracteriza de novo a vida 2. E aí não é uma vida 2. A vida 2 não pode ser esquecida da individualidade? Não. Mas tem que ter este complô. Vocês precisam ser uma dupla dinâmica. Vocês juntos têm que ter, cada um tem um poder, não é assim? Nós somos dotados de poderes, de qualidades, de habilidades. Cada um de nós tem. Se você ainda não descobriu, precisa investir em autoconhecimento para ter mais autoconfiança, para ter mais qualidade no seu pensamento e transformar esse poder que tem dentro de você. Porque todas nós temos. E a pessoa que está do teu lado também tem. Agora imagina juntar tudo isso. Sabe aqueles desenhos animados, Super Gêmeos ativar? Quando vocês ativam esse poder junto, as coisas têm muito mais crescimento, muito mais prosperidade. Então, é muito importante ter este projeto junto. Cid, beijão pra você, minha linda. Boa noite, seja bem-vinda aqui na live. Dei uma paradinha aqui pra dar esse beijão pra você. Agora que vocês já sabem, quem chegou agora eu vou dar uma recapitulada. O que é o erro? Tentativas de acerto. A função do erro, melhorar a nossa performance enquanto ser humano, enquanto casal. Que o erro, ele, como é uma tentativa de acerto, a gente tem que estar sempre cuidando dele
para perceber se este parceiro ou essa parceira está com a intenção de mudar, está com a intenção de poder reconstruir junto comigo. Não se engane que erro é coisa ruim, não, erro é uma coisa boa. Se ele está na tentativa de querer acertar, se ela está na tentativa de querer acertar, elogie os primeiros passos dessa tentativa que essa pessoa está fazendo para poder te acompanhar e para poder suprir essa necessidade do casal e a sua, verdade? E aí nós fomos para os principais erros numa vida 2, de acordo com aquilo que eu percebo das minhas coaches, que é a dominação, a falta de tempo, tempo com falta de qualidade e faltas de projetos e de parceria. Até aí, todo mundo junto comigo? Agora, eu não ia deixar vocês assim, né? Só trazer o conteúdo para vocês. Quem me conhece, quem me acompanha aqui nas redes sociais, sabe que eu trago conteúdo, eu descortino aquele conteúdo, eu tiro vocês do senso comum, dou aquela pescadinha para sair desse senso comum de achar que as coisas, a vida é esse platô, né? Que não é. A vida é um mar, às vezes tá sereno e às vezes tá revolto. Tiro vocês do senso comum e eu sempre deixo um passo. Eu sempre deixo uma dica. Aliás, no mês de outubro, fiquem atentas que no mês de outubro eu vou abrir a semana do relacionamento evolutivo. Vai ser 3 aulas que eu vou dividir com vocês, o meu treinamento que eu dou para as mulheres que querem, assim, aperfeiçoar a sua relação consigo mesmo, a sua relação com o outro, transformando o seu casamento, enfim, o seu namoro, mais harmonioso e mais revolucionário. Em outubro eu divido com vocês, preste atenção. Aqui nas redes sociais eu vou estar dividindo. Mas vamos lá então. Quando a gente está diante de uma situação que eu percebo que o outro está errando, o outro está fazendo... O que é o indicador do erro? Para ele não é erro, para ela não é erro. Quem comete o erro, só se o erro é muito gritante, só se o erro tá ali, ó, estampado, aí é fácil da pessoa perceber. Mas às vezes é muito difícil da pessoa perceber, porque o que é errado para mim pode não ser errado para o outro, e assim por diante, porque nós somos diferentes. Então, o primeiro passo para você saber que neste caminho que nós vamos aí trabalhar este erro que surgiu na nossa relação, que às vezes é um erro que ele diz que está sendo provocado por mim ou ela, e vice-versa. Então vamos lá. O primeiro passo é você entender que este aí é um caminho. É um caminho para melhorar a relação de vocês. Toda coisa ruim, sempre atrás de um grande mal vem um grande bem. Eu sou casada há 27 anos, se eu fosse aqui fazer para vocês a lista, tá? De todos os perrengues que eu passei, de toda a dificuldade que eu passei ruim e que depois vem um grande bem, ó, eu ia passar aqui a noite inteira falando isso para vocês. E vocês também sabem disso, não é verdade? Claro que a gente é que tem que avaliar até que ponto a gente está disposta, né, a seguir em frente nessa caminhada. Porque tem que ser de coração, tem que ser pela minha consciência, pelo meu querer, não porque alguém está pedindo e não porque algum outro fator está determinando, como filhos, trabalho, posição financeira. Isso aí nada justifica a gente estar dentro de uma relação, ok? A gente tem que pensar na nossa individualidade e no crescimento e nessa evolução e na nossa missão de vida. Pois bem, você então, se tá aqui é porque decidiu olhar este erro de um jeito diferente. Então, o primeiro passo tá aí, é a decisão. Tomou a decisão, é como se tu construísse uma estrada. Quando a gente pega uma estrada, na estrada não tem o meio-fio. Se não tiver o meio-fio, se não tiver o paralelepípedo, né, para fazer o meio-fio, pelo menos tem o desenho da estrada. Vocês sabem que ela vai até aqui e até aqui. E aqui está o caminho. Para vocês não se perderem neste caminho, tem que ter este limite. Que este meio-fio é o limite que nos
determina a estrada. Deste lado, tá? Da estrada, deste lado, este meio fio aí, vocês vão colocar a decisão. Tomei a decisão, estou aqui e vou seguir em frente. O outro lado da estrada, ele surge o quê? A disposição. Tem que ter esses dois lados da estrada. Se tiver só decisão, eu decidi e eu vou ficar e tá tudo certo e não tem disposição para mudar. Aí nada vai mudar. Tudo que a gente quer transformar precisa ter a disposição, senão nada muda. Agora que tu já tem a decisão, tu já sabe que tem que ter a disposição, agora presta atenção, porque a disposição ela abre 3 canais. Não é tão simples assim. Aliás, é muito simples, a gente é que complica. Nessa disposição aqui, abre 3 caminhos, que o primeiro dele, o que é? Aprender. Se o meu parceiro, ou se eu estou ouvindo, se ele está cometendo, ou eu estou ouvindo o que eu cometi, é um indicador de que ele ainda, ou que ela quer aprender algo contigo. Ela quer ficar contigo, ela se importa contigo. Aliás, quando parar de ouvir reclamação é um mau sinal. Significa o quê? Que eu já desisti de nós. E eu estou só esperando o tempo para levantar voo. Não é verdade? Então, a disposição primeira que tem que ter é se abrir para a aprendizagem. Eu preciso aprender. Primeiro. Por que isso está acontecendo? Lembrem-se, tudo tem uma razão de ser, é a lei do universo, não fui eu que inventei. É uma lei universal. Se a gente for analisar dentro da religiosidade, todos os livros sagrados dizem isso. Nada é à toa nessa vida. Tudo tem uma razão de ser. Então, isso que está acontecendo, que está me incomodando, e que está incomodando o outro, que ele está se incomodando com este erro que eu estou cometendo ou que ele está cometendo comigo ou ela, existe um aprendizado aí. O que eu tenho que aprender para consertar isto? O que eu tenho que buscar? O que está aqui dentro de mim que só falta eu dar uma olhadinha mais para dentro e me despertar, ser mais desperto, parar de ser distraída? Aí você entrou nessa linha da aprendizagem, você está se oportunizando. Depois que você se toca que precisa aprender algo e que precisa, para modificar, você tem que ir em busca de alguma coisa, aprender algo, você passa para o segundo nível, o nível da compreensão. O nível da compreensão, você ainda não sabe muito bem ainda o porquê que tem que fazer aquilo. Você já sabe que tem que fazer, mas ainda não sabe compreender porquê muito bem. Vou dar um exemplo bem bobinho assim, mas que é tão comum. Bem bobinho porque eu digo que eu escuto muito. Eu tive um casal de coaches meu que eles me procuraram para harmonizar. Quando vem o casal junto, nossa, é sucesso a 100%, porque os dois estão dispostos a mudar, né? E este casal, havia uma queixa da pouca participação do homem nos serviços, no cotidiano da casa. E ela tinha 2 trabalhos, tinha 2 filhos pequenos, estava bem complicado. Não, na época ela tinha só um, ela engravidou no processo de coaching, que isso é uma outra história. Aí esse que era pequenininho tinha que, cuidar, fazer dormir, dar comida, e ele reclamava, né, porque eles não tinham tempo enquanto casal. Porque era muita loucura, porque ela chegava de noite, ela tinha que cuidar da roupa, ela tinha que fazer janta, ela tinha que preparar a lancheira da criança por outro dia, a roupinha para a escolinha, tudo, deixar tudo pronto, esquematizado. Chegava meia-noite, essa mulher tava estrupiada, que é a palavra certa. E aí, no processo de coaching, a gente analisando a questão do tempo e da qualidade, ele percebeu isto. Os dois perceberam juntos. E aí ele chegou para ela e ele fez a proposta. Tudo bem, eu também, né, ele fazia pós-graduação, estudava, mas eu dei tantas opções e você não aceitou. A opção dele era colocar
uma máquina de lavar, que ela já lavava, já secava, que já rendia muito o trabalho deles, que era só colocar na máquina, a máquina já secava a roupa, que depois era só dobrar, colocar o que precisava para passar e guardava o resto. E ela, por uma crença limitante dela, não aceitou isto. E foi trazido para a mesa quando a gente estava no processo de coaching. Daí eu disse, mas por que tu não aceitou? Além de ele ter o pouco tempo para ajudar, ele estava com a disposição de ir lá comprar aquele equipamento, trazer dela assim, não, eu quero que ele faça. Gente, ele também estava com pouco tempo, então o que ele queria fazer? Ele queria investir em algo que os dois pudessem estar crescendo junto, e que a ajuda dele era dessa maneira. Aí é que ela se tocou, o quanto que ela estava boba. Aí eles reformularam toda a lavanderia, eles dividiram as tarefas, o que ele podia fazer, o que ela podia fazer, enfim, saíram daqui com um plano de ação, as horas certinho, dividiram as tarefas entre eles. Resumindo, né, a questão, chegou no final do processo de coaching, que são 10 sessões, vai dar 2 meses, ela até engravidou do segundo filho, e eles não tinham nem tempo mais de namorar, eles não tinham mais nem tempo de ficar junto. Então, só para vocês perceber que às vezes a gente tem uma crença limitante e que ele trouxe a solução da aprendizagem e ela, não, e tem é que ele fazer. Para que isso, gente? Se ele tem a condição de trazer um equipamento, de estar colocando, de pagar a faxineira e de alguma coisa ele fazer junto com ela e eles ter mais tempo, porque se imagina, se ele for fazer as coisas sempre também e ela tá, que tempo que eles vão ter junto? Então ele tinha esse recurso e ela, pela crença limitante, não estava aceitando. Então, quando um casal vem, o crescimento é explosivo, existe essa explosão porque os dois estão juntos, não é verdade? Então, é aí estar essa questão de compreender que tudo vem pra gente aprender e se perceber, se analisar onde que eu estou nessa relação, o que eu posso fazer e contribuir para ver este crescimento, né? E aí, o último ponto, né, o último viés aí dessa questão da disposição é o entender, o agir e o doar. Quando eu entendo, é muito diferente de compreender. Compreender é uma coisa. Eu te compreendo que tu precisa de mais tempo, mas eu não faço nada. Não dou uma ideia, não compro equipamento, não dou horário, não faço nada. Então eu não entendi. O entender é entrar dentro da teia. Eu tô teando junto, eu tô fiando junto contigo, eu tô construindo fio. Eu quero ficar contigo, eu tenho que aprender algo, eu te compreendo e eu tô agora aqui, me doando, agindo, interagindo junto contigo para a gente poder ter essa relação muito harmoniosa e muito evolutiva. Então, eu quero, sabe, e desejo muito que com esse pequeno conteúdo que eu dividi com vocês, que vocês comecem a ver o erro de um outro jeito. O teu erro, o erro da pessoa que está do teu lado, vocês decidiram ficar juntos. Então, compreenda mais o erro do outro, compreenda mais os teus erros, constrói aí uma maneira de tecer essa tentativa de acerto. E aí sim, construindo juntos e agindo através desse doar, dessa interação e desse entendimento. E eu finalizo essa live abrindo aqui um espaçozinho para vocês. Querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma coisa que vocês gostariam de entender melhor e que eu falei muito rápido de repente? Se não quiserem colocar aqui abaixo, né? Depois eu vou postar essa live aqui no IGTV. Vocês podem assistir de novo, vocês podem encaminhar para o parceiro, para a parceira, para estar assistindo também. Vocês podem estar encaminhando para um amigo ou uma amiga que precisa estar assistindo essa live, alguém que você escutou alguma reclamação sobre isso, compartilhe com essa pessoa. E deixa aqui também alguma dica, né? Quanto mais vocês colocarem dicas, quanto mais vocês participarem, escreverem aqui para mim,
mais eu vou poder ajudar vocês. Por quê? Porque eu vou conseguir fazer um conteúdo bem de acordo com aquilo que vocês estão necessitando. Aí eu pego este conteúdo, trago, vejo dentro do processo de coaching, dentro da minha habilidade como analista comportamental, trazer algo que possa sim estar ajudando vocês no dia a dia de vocês, ok? Fica aí também no direct, né? Se vocês não quiserem colocar ali embaixo do vídeo, coloca aqui no direct, né? Que eu respondo as dúvidas de vocês ou aceito aí a dica de vocês. E a frase que eu encerro essa live de hoje é: seja, não se esqueçam disso, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que saiba lidar com os seus erros, não seja tão cruel com os seus erros, e que você saiba também lidar com o erro do outro. Não se esqueça, erro é uma tentativa de acerto. Neste percurso, nessa caminhada de ser uma pessoa boa, não perca o tempo provando que você é uma pessoa boa. Quando a gente precisa provar alguma coisa, é perda de tempo. Porque a gente tem que perder a energia, a gente tem que estar no ser, no agir. O que o outro vai perceber é aquilo que eu estou fazendo. Então não precisa ficar perdendo tempo provando que você é uma pessoa maravilhosa e boa. Seja essa pessoa maravilhosa, seja essa pessoa boa, seja essa pessoa generosa, seja essa pessoa que você vai querer provar ser. Não precisa provar, só sendo o outro vai perceber, ok? Com essa mensagem eu encerro essa live de hoje e lembrando a vocês que tem o meu canal do YouTube, que lá tem vários conteúdos sobre relacionamento, né? danifelicio.coach lá no YouTube. E também quinta-feira que vem, neste horário, às 20 horas, eu encontro você aqui, ok? Um forte abraço, tudo de bom e não se esqueçam que tudo nessa vida pode ser transformado. E na vida 2 também. Um beijo e até quinta-feira que vem.